Nesse vídeo eu vou falar sobre organização. Por que que tem uma galera que gosta, por que que tem uma galera que odeia, qual que é a parada da organização e principalmente responder essa pergunta, né, essa dúvida se a organização ela alivia o estresse e alivia realmente essa questão de você querer ter o controle das coisas ou, né, se a organização ela só vai atrapalhar o seu processo aí ou realmente dificultar algumas coisas e meio que entrar no caminho das coisas que você quer fazer, só que não consegue fazer porque não consegue se organizar ou porque realmente tenta se organizar e acaba se travando, enfim. Nesse vídeo eu vou falar sobre algumas dessas coisas. Eu também tenho três analogias sobre organização, uma pior que a outra, mas a última vai ser a melhor. Então fica até o final para você ver qual que vai ser a analogia. Elas são interessantes e fazem a gente entender um pouco melhor, né, sobre organização e realmente entender esse equilíbrio entre a organização que afeta e a organização que atrapalha e a organização que ajuda e realmente te alivia muita coisa, né? E te ajuda a ter mais tempo, a ter mais clareza sobre as coisas, enfim, vários benefícios, mas também várias consequências de você ser uma pessoa organizada ou ter uma empresa organizada ou qualquer coisa do tipo. Então aqui eu vou abrir o tema da organização tanto para a vida pessoal quanto para empresas, negócios e tudo mais. Bom, para você que não é hater de organização, você provavelmente vai achar que essa pergunta, né, essa questão, essa dúvida se a organização ajuda ou atrapalha, a resposta para essa questão é óbvia, né? Você vai achar que é óbvia porque, porra, a organização ela existe por algum motivo e se não ajudasse a gente não teria, né, muitas empresas investindo em organização e gestão e tudo mais. Então te faz, né, pensar que é uma resposta óbvia, né? Mas na verdade não é óbvia porque a resposta mais clara e mais definitiva que eu achei foi depende, né? Se a organização realmente ajuda ou atrapalha, depende de muita coisa. E é disso que eu vou falar nesse vídeo aqui. Então, para começar, já vou contar uma das analogias que eu tenho aqui, que eu preparei para esse vídeo, que é justamente você pensar quando você vai viajar, por exemplo. Então, eu vou viajar, eu vou para o Caribe, e aí eu preciso, né, arrumar as minhas coisas ali, levar a minha mala. No dia que eu vou, um dia antes que eu vou pegar o avião ali para ir pro Caribe, e aí eu vou arrumar a minha mala, colocar as minhas roupas, colocar os meus acessórios ali, eletrônico, tal, carregador, tudo isso que eu vou usar. E aí eu preciso, né, ter uma certa organização, pelo menos para eu conseguir colocar tudo na mala ali sem ficar um caos maluco e sem a mala ficar, sabe, aquela mala que fica estufadona, assim, você não consegue nem carregar direito, que ela fica até mais pesada do que o normal. Eu preciso ter uma organização mínima para não fazer a minha mala explodir no meio da viagem, né, com tanta coisa e com as coisas, né, quase transbordando ali na mala. Então eu vou fazer o máximo para deixar ali, porra, o negócio, né, bonitinho, as camisas todas no formato certo, as meias de um lado, cueca do outro lado e tal. Sempre ter essa ordem, né, essa dinâmica de fazer as coisas funcionarem ali dentro da mala. Mas quando eu já, né, já acabou minha viagem lá, já, enfim, fiz o que eu tinha que fazer no Caribe, roubar barco, né, roubar ouro lá, sei lá, dar tiro pro alto, beber rum, esses bagulho. Aí eu vou precisar arrumar minha mala de novo, né? Então eu vou chegar num hotel do Caribe, que vai ser um navio, e aí eu vou colocar as minhas coisas ali, enfim, não sei se vai ter guarda-roupa, você nunca sabe, né? A organização ela tem essa questão de você se preparar para o futuro, né? Mas eu vou falar um pouco melhor sobre isso daqui a pouco. Então você chega no Caribe e você não sabe se você vai ter um lugar para colocar as suas roupas, se você vai ter uma escrivaninha ali, um gaveteiro, um guarda-roupa, você não sabe. Então a mala ela pode servir também de guarda-roupa. Outro motivo para você, né, se arrumar e realmente organizar a sua mala de um jeito que faça sentido. Daí você chega no Caribe e você tem ali, vamos dizer que eu tenho um guarda-roupinha ali que cabe todas as minhas roupas, cabe tudo que eu levei. Então eu vou lá, tiro da mala, tiro as coisas aqui, ó, vou tirando e vou colocando no guarda-roupa. Então eu vou colocando também na mesma organização que eu tenho na minha casa, né? Porque também não vou ficar, pra que eu vou, né, chegar lá e explodir minha mala, virar um negócio caótico assim, jogar pra cima da cadeira as coisas e tal. Não precisa fazer isso igual eu faço na minha casa. E aí eu vou voltar pra casa então, né? Acabou minha viagem, eu vou voltar. E aí eu pego, né, as coisas do guarda-roupa, jogo em cima da cama ali, coloco a mala em cima da cama e vou arrumando ali. Nesse momento, por alguns motivos, eu não vou arrumar do mesmo jeito que eu arrumei no começo. Então, eu não preciso até arrumar, né, do mesmo jeitinho, todo ordenadinho, assim, tudo bonitinho, porque, cara, eu tô voltando pra casa, né? Então, se tudo couber ali do jeito que eu quero que caiba pra eu chegar em casa de novo, sem minha mala explodir no avião, tá tudo certo, entendeu? Então, isso já vai funcionar pra mim. Eu não preciso chegar em casa com a mala toda perfeitinha, bonitinha. E também todo mundo sabe que, né, quando você vai viajar, você volta com muito menos coisa do que você foi, né? Não sei se é uma mágica isso, não sei se, sei lá, essas coisas desgastam no caminho e você meio que perde a matéria
regra das coisas, não sei que tipo de lei de Newton é essa, mas você tem essa realidade, que você não precisa ter essa mesma organização que você teve para chegar no Caribe, para, né, fazer a viagem e colocar no avião ali a mala e tudo mais. Então é uma organização muito mais tranquila. Essa é um dos motivos da resposta ser depende, porque é realmente muito condicional a organização, né? Então a organização ela depende de situações, ela depende de necessidade, ela depende de ações que você vai poder tomar ou não, depende de, enfim, várias coisas, são vários elementos que fazem a organização ser uma necessidade ou ser uma coisa que você não precisa fazer no momento. Essa é uma analogia que faz sentido para essa questão da organização depender de várias coisas, né, da mala de viagem. Claro que tem gente que, né, organiza da mesma forma para os dois momentos e tem gente que não organiza de forma nenhuma e leva, tipo, 3 malas, tudo caótico, tudo desgraçado ali e não quer nem saber porque, enfim, a vida dela é assim e funciona assim do mesmo jeito, então tanto faz. Mas tem gente que, né, gosta de organizar ali, gosta de manter uma organização básica para conseguir viver bem. Mas a questão é, se essa má organização não te fez mal na viagem, então tá tudo certo, né? Porque você realmente não teve essa má organização no meio da viagem, só foi no finalzinho ali. Então, você já tava voltando para casa, já não tinha muito porquê ter essa questão, então tudo certo. E aí é o seguinte, escrevendo o roteiro desse vídeo aqui, eu pensei numa ideia que eu nunca tinha pensado antes, nunca tinha nem passado pela minha cabeça de pensar na organização desse jeito, que é justamente você pensar que a organização é igual a uma garantia futura que você tem ou que você não tem. Então, essa questão, né, essa história aí da mala, por exemplo, essa analogia da mala. Como eu não tinha garantia que eu ia chegar no Caribe, eu ia chegar num hotel ali numa pousada e eu ia ter um lugar para guardar as coisas que eu trouxe, então eu não tinha essa garantia, então eu já fui com as coisas organizadas. Se eu tivesse a garantia que eu ia chegar lá, ia ter lugar para eu guardar, ia ter, enfim, ia ter o espaço que eu tivesse, ia ter 3 closets para eu guardar as coisas ali, eu ia levar, sei lá, 2 malas, e tranquilo, assim, tudo desorganizado, porque eu ia chegar lá, ia jogar tudo lá e depois eu vejo, assim, sabe? Não precisa nem pensar muito, principalmente se eu tivesse, né, já na pressa ali para me arrumar para essa viagem e tudo mais. Então, mais uma condição aí. Então, a organização, ela é uma coisa que a gente faz pro futuro, certo? Então, a gente quer prevenir de que algo não aconteça e não vire uma bola de neve pro futuro. Então, é para isso que serve a organização, pra gente garantir que a gente vai ter algum controle de alguma coisa para não ter as consequências de algo no futuro. É isso que é a organização, basicamente. Pensando assim, faz mais sentido quando você escolhe se organizar e organizar alguma coisa para você prevenir problemas no futuro. Como se fosse um check-up mensal ou check-up anual que você faz no médico, por exemplo, né? Você tá meio que organizando o seu corpo ali, né? Você tá fazendo um favor para sua própria saúde de você não ter um problema maior no futuro e você já consegue meio que diagnosticar, né? É literalmente um diagnóstico que você faz para não precisar resolver um problema maior no futuro. Então é como se você estivesse prevenindo de uma bola de neve acontecer na sua vida e com saúde, né? Um bagulho muito mais sério. Então realmente a gente vai sempre tomar cuidado para não acontecer isso, né? Uma coisa que aconteceu muito comigo na época que eu trabalhava numa empresa presencial era que eu ficava muito ansioso de pegar ônibus, pegar metrô, porque eu nunca sabia se eu ia chegar na hora certa que eu tinha que chegar na empresa. Era uma empresa longe da minha casa, ficava 12 km da minha casa, eu tinha que pegar uns 2 ônibus e metrô pra caramba. Então, eu nunca tinha essa certeza que eu ia chegar em casa na hora e eu não conseguia dormir menos do que eu já dormia, porque eu já dormia mal, eu já dormia pouco e eu chegava em casa muito tarde também. Então, assim, era um trabalho maldito, assim, um trabalho maluco que eu tinha e, enfim, não tinha como resolver essa questão. E aí eu ficava com essa ansiedade de, porra, esse ônibus tá demorando, já atrasou 20 minutos já, não sei se eu vou chegar na hora, não sei se eles vão, sei lá, achar uma punição pra mim lá de alguma forma. Então aí qual que era a minha solução, né? Ou algumas opções de solução que eu tinha. Primeiro, eu podia economizar o tempo, eu podia minimizar o tempo que eu ficava em casa, né? Entre acordar e pegar o ônibus, então eu podia economizar esse tempo. De que jeito? Sei lá, eu podia, dormir já com a roupa, que pra mim é um bagulho surreal, que eu nunca faria isso, né? Porque meio que gasta a roupa. Eu poderia deixar a roupa já no jeito ali, em cima da cadeira, em cima de algum lugar que eu já ia ver o negócio, porque às vezes você escolher a roupa demora, né? Demora, sei lá, uns 5 minutos, ou um pouco menos, um pouco mais. Aí você tem que botar o tênis, aí precisa fazer café da manhã, aí precisa tomar banho, aí precisa escovar os dentes e tal. Então são várias coisas, precisa arrumar a mochila, são várias coisas que você precisa fazer antes de sair, e o que eu podia fazer pra prevenir essa ansiedade no futuro, né? Essa questão de eu não saber se eu ia chegar no momento, na hora na empresa ou não. Eu podia, né? Ter várias coisas que eu podia fazer. Então eu podia fazer meu café da manhã no dia anterior, eu podia
pra tomar banho de noite, né, antes de ir pra empresa, em vez de tomar banho de manhã, pra não demorar tanto também. Eu podia, sei lá, levar a escova de dente pra empresa, em vez de escovar o dente em casa. Então, são várias formas que eu consigo me organizar pra antecipar o resultado que eu quero ter no futuro. Então, é basicamente isso. Colocando, né, essa analogia aí, essa questão na prática, né, no trabalho ali, no nosso dia a dia, que isso realmente acontece muito. A gente faz isso toda hora. Se você for pegar a sua rotina, você deve fazer isso toda hora. Mesmo que você não seja uma pessoa organizada, né, porque tem gente que fala, eu não sou nada organizado, eu sou todo caótico, eu sou todo não sei o que, faço coisa. Mas eu tenho certeza que tem alguma coisa que você faz pra garantir algum resultado no futuro. Mesmo que seja com outras pessoas, mesmo que seja você prevenir alguma discussão com alguma pessoa, então você se organiza pra garantir que você não vai ter o resultado que você espera, ou que você vai ter o resultado que você espera no futuro. Então é basicamente isso. Essa é a organização e é assim que a gente usa na nossa rotina, né, no nosso dia a dia. Então, pensando nisso, né, e garantindo que isso acontece, a gente pode falar que a organização é uma forma de você prevenir ansiedade e prevenir estresse em algum nível na sua vida, em algum nível do seu dia a dia. Aí que tá a questão. Se você tem uma forma de se organizar que não seja extrema, então assim, tudo que você faz é prevenindo um problema no futuro, ou tudo que você faz é com medo do futuro de acontecer alguma coisa. Se não for nesse nível, né, que é um nível já extremo e é um nível meio clínico, né, um nível preocupante que você tem de se organizar, não sendo assim, você consegue garantir que se organizando melhor, tanto na sua vida pessoal, quanto na sua empresa, quanto qualquer coisa que você faça, você previne ansiedade e você previne estresse. Então é por isso também que a organização é uma boa opção para você cuidar um pouco melhor da sua saúde, né? Cuidar um pouco melhor do seu foco, da sua atenção no seu dia a dia, cuidar um pouco melhor de qual que é o seu comportamento no dia a dia, né? As suas emoções aí, porque o estresse e a ansiedade, querendo ou não, eles afetam muito o nosso emocional. Então, se você cuida um pouco melhor disso e se cuida para não ter uma consequência no futuro de alguma coisa que você vai fazer ou de alguma coisa que você já fez, também você pode, né, prevenir, não ter problemas aí de estresse. Então, a organização também serve para isso. Então, é uma coisa muito poderosa, né, que a gente nem percebe e às vezes nem acha que é tão necessário assim, mas, cara, se não for, de novo, num nível extremo, é sim uma coisa que você pode fazer sempre que você quiser e você pode ter esse controle, né, de algumas coisas, se não for um controle muito bizarro e que também não chegue tão forte nas outras pessoas, né, porque se você é muito controlador, né, isso vai passar para as pessoas que estão à sua volta ali e também não é legal, tem gente que não gosta disso, tem gente que gosta de ter um controle sobre a sua própria vida, então, enfim, é uma questão de comunicação também, né, de você ver com a pessoa, tá, até onde você pode chegar em fazer alguma rotina, alguma coisa mais simples ali, ou mais complexa no seu dia a dia, que vai afetar a pessoa de alguma forma, então é uma questão meio, aí volta o depende de novo, né, depende da organização, depende do nível. Então agora imagina uma rua, né, uma rua normal, que tem duas vias ali, só que elas são separadas, então essa aqui é uma parte da rua, ela tem as duas vias, né, a mão e a contramão, então essa aqui vem pra cá e tal, e aqui do lado, né, do lado esquerdo, do lado direito aqui no seu caso, ela vem também, essa aqui da direita vem pra frente, e essa aqui vem pra trás. Então a gente tem essa rua, e essa rua tem semáforos, né, normalmente, e aí ela tem essas divisões, né, então ela tem a divisão do meio, e tem a questão de você, né, ela é meio, não é paralela, né, são duas ruas paralelas, mas ela tem a transversal, eu acho, a horizontal, sei lá, daí ela corta a rua no meio assim, e aí ali passa carro também, então é uma rua bem movimentada, e aí tem a rua que entra aqui, né, então os carros entram pra cá e vêm pra cá também, então eles fazem assim e vêm pra cá, e assim vem pra cá também. Então é uma rua bem movimentada e precisa de semáforo, precisa de um controle ali e tudo mais, então pra gente ter esse controle, a gente coloca alguns semáforos ali, posicionados nos lugares certos, e quando a gente percebe que quanto menos semáforos essa rua tiver, mais fluido vai ser o trânsito, né? Mais fluido vai ser o movimento na rua. Por que que isso acontece? Agora um exemplo de como que a organização em extremo é ruim, né? Porque se essa rua tiver muitos semáforos, tiver tipo, sei lá, cada 100 metros de rua ali tem um semáforo e, enfim, não tem porquê. E aí os carros, o movimento ele fica muito truncado ali, sabe? Muito travado. E aí você precisa ficar parando toda hora. E aí pensa que em cada 100 metros aqui, né, tem uma movimentação e tem um travamento de carros, né? Então fica, sei lá, uns 8 carros assim, não sei quanto dá isso, mas fica uns 8 carros. E aí você tem, em cada trancamento tem esse. E aí quando um semáforo libera, fica verde, aí o outro vai pra frente, só que aí não dá tempo dele chegar até o último, né? O último semáforo pra virar pra rua, então ele precisa parar de novo. E aí fica, enfim, essa coisa travada que ninguém gosta também. Agora imagina se essa rua tivesse só um semáforo, que é no final, e no começo, que é justamente nessas viradas, né?
né? Das outras ruas que fazem a ligação ali. Cara, é muito melhor, né? E você não tem uma organização excessiva. Os semáforos a cada 100 metros é quando você se organiza excessivamente, que você fica travando o fluido da movimentação ali. É igual, assim. É como se a rua fosse a sua vida, os carros fossem as ações que você precisa fazer ali, e os semáforos forem os obstáculos, vamos dizer assim, que você coloca, que é, no caso, a organização, que não é um obstáculo, na verdade, só se você fizer de um jeito errado, se você não souber fazer uma organização boa, e se você colocar coisas demais, né? Se você usar a organização demais para controlar uma coisa que você não precisa controlar, né? Então tem coisas que a gente faz buscando esse controle e buscando prevenir esse resultado no futuro, essa consequência no futuro, que não precisa ser feito, né? A gente pode só deixar o negócio rodar, deixar a rua continuar o movimento ali, deixar o trânsito rodando ali até você, sei lá, chegar eventualmente em algum problema, e aí você faz um diagnóstico e aí você resolve na hora ali. Mas se for um problema pequeno, você não precisaria ter feito alguma coisa antes, né, para resolver. Então tem esse caso também de você passar do ponto na organização, de uma coisa que não precisa. Esse caso da rua é isso, né? Você ter muita movimentação, principalmente quando você tem bastante coisa acontecendo, né? Você colocar esses pontos que vão paralisar, meio que você vai analisar cada ponto desse para ter algum tipo pra fazer algum tipo de decisão, para tomar alguma decisão, alguma coisa. E, cara, não precisa, né? Deixa rodando o negócio, depois você vê, depois testa, verifica. Principalmente se você não começou a organizar de alguma forma. Então, você pode também testar antes alguma coisa, testar no pouco, né? E pegar uma rua menor e testar alguma coisinha ali e tal, e depois ir pro grande e organizar mais coisas, enfim. Então, moral da história, né? Nunca tenha um ecossistema organizado para uma coisa que não precisa de tanta organização. Para empresas, por exemplo, né? Voltando agora no tema de negócio. Um exemplo de organização que você precisa ter numa empresa e não pode vacilar na organização é a gestão financeira, né? Se você não tiver uma gestão financeira organizada, a sua empresa vai pro saco, ela vai explodir, ela vai, pode acontecer o pior que seja, né? Você pode estar gastando mais do que você ganha ali, você não tem essa ideia, você não tem essa visão, você não sabe como fazer esse planejamento e você acaba se ferrando, você acaba perdendo dinheiro, e quanto mais tempo você fica nessa de perder dinheiro e gastar mais do que você ganha, mais a empresa vai pro saco e você vai ficando nas dívidas ali. Então, gestão financeira é uma coisa que você precisa fazer muito bem. Inclusive, eu tenho um template de gestão financeira no Notion aqui, que eu fiz no canal, então é só você clicar aqui embaixo e baixar de graça esse template. Mas enfim, gestão financeira é uma coisa que você precisa fazer, mesmo que não seja você, que seja uma outra pessoa, uma outra empresa, né? Colocar na mão de outra empresa. Isso precisa ser feito muito bem. Agora, uma outra coisa, em empresas que talvez não precisam de uma gestão muito grande, não precisa de uma coisa muito, sabe, muito preto no branco, assim, muito certinho, que é justamente o horário de funcionários chegarem na empresa. Principalmente, né, no caso dessa empresa presencial aí, né. Aí vai ter uma galera me xingando, vai ter uma galera achando que eu sou maluco, vai ter uma galera, achando que eu sou biruta das ideias, porque funcionário tem que chegar na hora, funcionário tem que cumprir com os horários, funcionário tem que ter comprometimento, funcionário tem que ter responsabilidade e tudo mais. E tudo bem, eu concordo. Funcionário realmente tem que ser responsável, e se você deixa um funcionário muito livre na empresa, né, chegando atrasado todo dia, chegando atrasado, você vai, né, esse cara, uma hora ele vai botar uma bomba no lixo da empresa, porque ele não tem responsabilidade nenhuma, né, vai chegar uma hora que a bola de neve vai estar tão grande que ele só vai, né, não ligar para a empresa como se fosse a casa dele ali. Só que existe uma questão mental também, né? Vamos trazer o psicológico aqui também para conversa. Vamos pensar no funcionário que não tem carro, né? E não tem nem moto também para meio que cortar o trânsito, e ele mora longe da empresa. Então vamos pensar nesse cara que ele leva, sei lá, 1h30, 2 horas para chegar na empresa num dia normal, um dia sem trânsito tranquilo ali, com trânsito, então, meu Deus do céu. E aí esse cara, ele precisa chegar, sei lá, 8 horas. Ele vai acordar que horas para chegar na empresa? Ele vai acordar 5 horas. Então ele vai ter uma hora ali de se arrumar, uma hora de tomar banho e fazer, né, o que eu já falei aqui antes. E aí ele vai ainda ter um tempinho que vai meio que ser a sobrinha ali, sabe? Tipo, o ônibus atrasou, não sei o que, o metrô atrasou. Então esse cara não tem carro, não tem moto, não tem nada para cortar o trânsito. Então ele é dependente de algumas outras coisas, e tem ônibus, cara, é muito fácil o ônibus atrasar 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, é muito, muito fácil. Então se você fica em cima desse cara por muito tempo com essa questão, essa
essa coisa de você, porra, organização, comprometimento, responsabilidade, chega no horário, senão você vai ser demitido, senão não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. Se você fica com essa, esse cara vai ficar só muito mais infeliz trabalhando na empresa e principalmente ele vai ter ansiedade todos os dias que ele sair de casa. Então, todo dia que ele sair de casa para chegar na empresa, para pegar o ônibus, pegar o metrô, ele vai ficar ansioso num nível surreal. Eu sei porque eu já passei por isso, né? No caso, se você não percebeu ainda, é uma história minha isso aqui. Então, ele vai ficar estressado, ele vai se estressar com tudo que acontecer na vida dele e, cara, não vai ser legal para esse cara. Então, esse é um exemplo de você não usar a organização de um jeito que deveria ser usada, sim, deveria ser usada. Eu não tô falando que não, que você não deve ter horários para chegar na sua empresa, sim, deve chegar, deve ter esses horários, mas, cara, você pode às vezes abrir uma exceção para alguém, sabe? Você pode às vezes deixar ele chegar um pouco mais tarde, ficar até um pouco mais tarde também. Então, você pode abrir esse leque, né, de opções para essa pessoa, porque se você não abre, cara, esse cara só vai piorar a situação dele, só vai ficar mais ansioso, vai chegar no dia que o metrô vai parar, aquilo ali já pode destruir o dia inteiro dele, só se ele internalizar essa questão, só se ele internalizar esse problema, porque às vezes realmente ele não tem o que fazer, né? Não tem como resolver isso. Às vezes ele tá tão longe da empresa que não tem nem como sair do metrô e pegar um Uber. Às vezes não tem nem como sair do metrô porque ele tá paralisado no meio do trilho ali. Tem várias questões. Então, essa questão de gestão de empresa também tem algumas coisas, depende de algumas coisas que você não pode ser tão bruto e tão extremo para não acabar com a experiência, para não acabar com os dias, né, a rotina, a semana, o mês ali das pessoas que trabalham com você. Então, deixar o ambiente agradável ali, deixar o trabalho agradável para a pessoa trabalhar realmente com eficiência ali, trabalhar feliz e tal, e saber que você, porra, abriu uma exceção para ele e tudo mais, porque ele tem uma questão que ele não consegue chegar no horário, é legal, então funciona. E, claro, os casos que você tem que ter a gestão, né, que no caso da gestão financeira, senão a sua empresa não vai rodar, também é viável você ter essa gestão rigorosa em alguns casos. Então, o que a gente tira disso? Que a organização, ela pode sim ser muito benéfica em alguns casos e também pode não ser tão benéfica em outros casos. E eu sou suspeito para falar disso, cara. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, você não viu meu canal ainda, eu só falo de gestão, pelo menos até agora eu falo de gestão de uma forma meio prática, né? Porque eu crio sistemas do Notion para você aumentar a sua gestão, a gestão da sua empresa principalmente, e fazer esses sistemas organizados no Notion para justamente ter esse controle melhor da sua equipe, dos seus processos, do seu operacional, do seu comercial, enfim, eu faço esses sistemas. Então, se você entrar no meu canal, você vai ver isso. Mas, cara, eu entendo que depois de um tempo trabalhando com isso, bastante tempo estudando isso e estando presente, e depois de muitos anos com a organização presente na minha vida, eu entendo que, cara, tem momento pra tudo, entendeu? Tem momentos que a organização não vai funcionar e não deve estar presente na sua vida, no seu dia a dia ou na situação em questão. Por exemplo, eu sempre acordo, né, e eu tenho um planejamento ali do meu dia, então eu sei as tarefas que eu quero fazer no dia, ou pelo menos eu tenho uma ideia, né, nem todo dia eu tenho uma lista de tarefas já programada do dia anterior, então às vezes eu acordo, eu vou pra academia e no caminho da academia eu vou pensando, tá, então eu preciso fazer isso aqui, aí eu preciso fazer isso aqui, depois eu faço isso, aí de tarde eu tenho uma reunião com tal cliente, aí não sei o que e tal, então eu vou meio que reformulando na minha cabeça, mas não totalmente na minha cabeça, né, eu preciso escrever isso, eu preciso gravar um áudio, eu preciso fazer alguma coisa pra gravar isso de alguma forma na minha memória, em uma ferramenta, então às vezes eu coloco no WhatsApp, eu mando um áudio no WhatsApp no caminho da academia, eu falo, eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Isso, eu não preciso nem ouvir o áudio, porque só de eu falar isso, só de eu externalizar isso e organizar na minha cabeça o negócio, eu não preciso nem ler depois, ou ouvir. Só de eu internalizar na minha cabeça, eu já vou ter essa ideia e isso já vai ficar na minha memória pro dia. Então, daqui a algumas horas, eu vou sentar no meu computador para trabalhar, eu vou olhar e eu vou lembrar que eu preciso fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa e a prioridade de cada coisa. Então, é meio que assim que eu faço essa gestão, né? Eu não tenho uma gestão muito extrema, eu acho, né, pelo menos. Eu sei que tem gente que faz muito mais aberto do que isso e também muito mais fechado do que isso, mas eu também não faço aquela blocagem de tempo, né, que você deve conhecer, de calendário, né, de você pegar, de você, sei lá, tem uma reunião com fulano essa hora até essa hora, e você bota um blocão lá azul no seu calendário da meio-dia às 2 horas e vai ficar lá, e você sabe que você vai ter aquilo, e aí você recebe a notificação quando chegar a hora e tudo mais. Eu também não faço isso porque eu acho que isso não funciona pra mim, então nem isso eu faço, eu acho que é um pouco mais extremo do que eu quero que o meu dia seja, só que eu acho que a minha personalidade é de buscar essa organização, é de buscar esse controle, então por isso eu percebi que quando os meus dias não saem conforme eu planejei, e você percebeu, né, esse planejamento básico, assim, esse planejamento que não
não foge muito do normal. Então, mesmo assim, quando os meus dias eles saem um pouco desse planejamento super simples, eu já fico mal, entendeu? Eu já internalizo isso e eu preciso trabalhar isso em mim pra eu não ficar mal, pra isso não atrapalhar o meu dia, a minha eficiência. Sempre aquela coisa de andar na linha, sabe? Andar na linha e quando sai alguma coisa do normal, assim, você já fica meio pá, fica meio baqueado já. E isso é uma questão pra se trabalhar também. Então eu não sou perfeito, não sou o cara da gestão, não sou o cara da organização, eu também tenho essas questões que eu preciso trabalhar em mim. Mas é isso. É saber, é buscar esse equilíbrio, é buscar, porra, até onde eu posso organizar, até onde eu posso fazer tal coisa, até onde esse sistema no Notion pode me ajudar, até onde eu posso falar pro meu funcionário para fazer tal coisa, que ele vai ter uma saúde mental boa e tal, até onde eu posso chegar. Então, sempre pensar nisso também é importante para você definir as prioridades também da sua gestão, da sua organização aí, tanto da sua vida quanto da sua empresa. Então, resumo da ópera aqui pra gente fechar esse vídeo é que organização, a gestão de coisas, de qualquer coisa que seja, é como se fosse um rio com uma água corrente, assim. E aí nesse rio tem as pedrinhas ali, né? Tem as pedras que vão meio que travando a água, né? Meio que vão fazendo a água bater nas pedras e mudar meio que o rumo assim. Então pensa nessa correnteza, pensa nessa corrente de água como se fosse a sua vida, como se fosse as suas ações que você precisa fazer no seu dia. Então precisa sempre estar fluindo ali, né? Precisa sempre estar, nunca vai estar travado, totalmente travado. Sempre tem que estar fluindo. Pode até travar no momento ali, pode até parar a movimentação da água, a correnteza da água ali por alguns momentos que você parar, planejar, analisar, dormir, no caso. Só que a partir do momento que você vai colocando e vai caindo muitas pedras em cima dessa correnteza, a água ela vai perdendo a força. Primeiro, ela vai perdendo a força, porque vai chegando do outro lado das pedras assim. Pensa que tem uma linha, né? Então a água tá aqui, ó, passando reto, e aí tem uma linha diagonal aqui de pedras que, sei lá, a cada semana vai caindo uma pedra nova assim no caminho em cima. E aí tem uma hora que vai caindo, né? Vai parando a força da água, da correnteza. E aí chega uma hora que cai uma última pedrona assim, pum! E aí para a correnteza totalmente. Uma bola de neve que já foi aumentando ao longo do tempo, que já foi travando a água até chegar nessa última pedrona e caiu no meio e parou essa correnteza. O que são essas pedras, né? Que porra de pedra é essa que eu tô falando? É justamente esses obstáculos, vamos dizer assim, obstáculos. Vamos colocar a palavra depende de novo, porque são os elementos de organização e de gestão que você coloca na sua vida e na sua empresa. Você precisa achar esse equilíbrio, porque até a última pedra, né, você tem uma correnteza acontecendo e mesmo que seja fraca, tá correndo ali. Agora, se uma última pedra cai para travar tudo e você tentar organizar o máximo possível da sua vida, até os mínimos detalhes, você não vai nem andar, você não vai nem caminhar, você não vai nem sair do lugar, porque você vai ter medo de sair daquela rotina, de sair daquela gestão, de fazer alguma coisa errada. Então, a organização também tem essa questão de você, você pode explodir uma hora, essa correnteza pode levar embora essa pedra aí, porque vai ficar muito forte uma hora, né? Vai querer explodir, porque você tem muita energia, a sua empresa tem muita energia, você tem muita energia para gastar, só que você tá se bloqueando, você tá se travando por uma organização que não precisa existir de um jeito tão exacerbado assim. E aí é você colocando essas pedras no seu caminho, né? A sua correnteza. Então, deixa a correnteza fluir até certo ponto que funciona, né? Se você quer se organizar um pouco mais, totalmente entendível isso, porque a organização realmente salva muito e faz a sua correnteza fluir melhor e você principalmente direciona melhor a sua correnteza. Então, a organização faz com que você consiga quebrar obstáculos e achar direções e achar linhas nessa sua jornada muito mais fácil, com muita clareza. Por isso que eu gosto tanto de organização, porque não é só uma questão de você colocar aquela coisa do cavalo, né, de só andar, de travar aqui, de olhar para os lados, né, só olhar para frente, e você colocar várias pedras aqui no seu caminho para não andar pro lado errado. Não é isso, cara. A organização é uma questão de você justamente fazer isso, de ter uma mínima noção possível de para onde que você pode ir, com quais recursos você pode ir e ter sempre esses recursos nas mãos, né, para você conseguir caminhar por essa jornada. Então saiba sempre fazer essa análise tanto da sua vida quanto da sua empresa, quanto das pessoas que trabalham com você, né? Eu tô abrindo o leque aqui justamente porque eu não sei se você vai estar vendo esse vídeo por conta de uma gestão pessoal, né? Gestão interpessoal, não sei como que eles falam isso, ou gestão de empresas, né? Então, os dois servem, né? Eu quero falar aqui dos dois porque eu faço os dois, né? Então, faça essa análise, né? Saiba fazer um diagnóstico possível para você mudar algumas coisinhas e melhorar algumas coisas que você precisa melhorar e tirar alguns obstáculos da frente do seu caminho para você conseguir canalizar essa energia e ir muito mais forte e deixar a correnteza levar, é muito excesso, vamos dizer assim, né? Então, inclusive eu já falei de diagnóstico, né? Eu vou fazer uma chamada aqui para você clicar no botão aqui embaixo que eu
tenho uma coisa chamada diagnóstico de organização, que eu basicamente olho para sua empresa, né? Você me fala como que tá sendo ali a rotina, como que estão os processos, como que tá as tarefas ali, como que tá o time que tá trabalhando, a produtividade da sua empresa. E eu vou basicamente fazer um diagnóstico e vou apontar alguns erros, algumas melhorias que você pode fazer na sua empresa para justamente melhorar justamente essa correnteza, né? Para você deixar essa correnteza muito mais forte e direcionada para um caminho certo. Então eu vou basicamente de graça para você, né? A gente vai fazer uma call e eu vou de 30 minutos, uma hora mais ou menos. Eu vou fazer justamente te direcionar e te falar algumas coisas que você pode melhorar na sua empresa. Então, clica no botão aqui embaixo, que é o diagnóstico de organização, e faz a sua aplicação lá para você ter esses 30 minutos aí, uma hora comigo. Agora, se você já precisa de uma solução muito mais prática, muito mais objetiva, muito mais direto ao ponto para pegar naquela questão que você sabe que você já precisa resolver, eu também deixei o link para o meu WhatsApp aqui embaixo para a gente conversar sobre um projeto de sistema Notion personalizado para sua empresa. No caso, eu faço para empresas, né, mas principalmente para questões, né, para departamentos da empresa que precisa de um pouco mais de gestão, precisa de um pouco mais de organização, seja você trabalhando sozinho, seja você com mais 2, 3, 4, 5, 10 pessoas na sua equipe, na sua empresa aí. Então, clica no botão aqui embaixo que a gente vai conversar sobre o seu projeto e eu vou ver qual que é o melhor sistema que eu posso te entregar no Notion para justamente resolver várias questões e aumentar muito mais os resultados da sua empresa. Então, também deixei o botão aqui embaixo, se você tiver interesse, é só entrar lá, a gente vai conversar sobre o seu projeto, fechou? Então é isso, deixa o like aqui embaixo, se você curtiu esse vídeo, se você entendeu alguma coisa, se você teve algum insight, coloca aqui embaixo também o que você acha sobre a organização, eu quero saber se você sempre achou que fosse uma perda de tempo, se você acha que é uma coisa essencial para empresas e para pessoas, então coloca aqui embaixo, eu quero saber, fico curioso para saber desses temas mais subjetivos assim que eu trago aqui pro canal, e também se inscreve aqui no canal para você, né, continuar acompanhando aí os vídeos e saber não perder os próximos aí que tá chegando bastante coisa legal. Então é isso, tamo junto, valeu, até o próximo vídeo.